Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui nós trazemos o melhor conteúdo para vocês ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. E hoje então vamos falar sobre alterações da tireoide, É uma das questões que eu mais recebo diariamente aqui no meu direct de perguntas de todos os processos. Então, nada melhor do que nós falarmos um pouquinho a respeito da tireoide. Quero trazer algumas pesquisas que nós temos a respeito da medicina tradicional chinesa e o tratamento da tireoide. E mais do que isso, trazer uma visão de uma aula que eu tive com um professor especialista em tireoide que eu tive lá na China. Então, trazer essa visão dos desequilíbrios energéticos e emocionais que podem interferir diretamente na tireoide e que podem, então, estar gerando processos de alterações, sejam eles físicas, energéticas, e muito mais, entender como nós podemos tratar essas questões, dando uma melhora na qualidade de vida, dando uma melhora no suporte energético e emocional para esse paciente, a ponto dele ter melhores resultados, Nós entendemos que o padrão de desequilíbrio da tireoide, ele vem então de várias formas, de várias fontes e são desequilíbrios até mesmo muitas vezes crônicos e que sim precisam de manter a medicação. E é o que eu quero mostrar aqui hoje, A acupuntura ela não substitui nenhum tratamento ocidental convencional, mas as pesquisas mostram que a associação de terapias complementares, como a auriculoterapia, a própria acupuntura, a fitoterapia, a alimentação, a melhora da alimentação, ajuda e muito nos resultados, inclusive medicamentosos. Então essa é a visão que eu quero trazer para vocês. Entender de padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais por trás e como nós podemos levar ao nosso paciente um nível de tratamento um pouco mais profundo para que ele possa ter uma melhora na qualidade de vida. Então vou fixar aqui, sempre gosto de fazer esses esclarecimentos antes, porque muitas vezes a gente pega muitos profissionais aí condenando o tratamento conservador em virtude de um tratamento complementar. Eu sou totalmente contra, inclusive uma das linhas terapêuticas que eu mais trabalho dentro da medicina tradicional chinesa é o tratamento das emoções de uma forma mais profunda. Mas independente desse método, que é o método de acupuntura na inteligência emocional, isso não exclui de forma alguma o tratamento médico e medicamentoso. Precisamos estar sempre atentos a isso. Gosto de bater nessa tecla sempre, porque é algo que realmente pode mudar o jogo. E muitas vezes o paciente chega querendo abandonar o tratamento conservador. Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho aqui de tireoide e aí nós vamos complementando tudo isso. Eu tenho uma novidade incrível para vocês. Acabei de ver agora. O Instagram voltou o ícone de compartilhar imagens, então a partir de semana que vem, possivelmente, nós voltamos para as discussões de casos clínicos. Já tem uma lista enorme aqui de casos clínicos para fazer, e realmente o bug passou. Estamos sofrendo com bugs no Instagram desde março, mas parece que agora voltou direitinho, já está aqui, isso é muito legal. Pera aqui. Exatamente. Voltou. Tudo certo. Maravilha. Show. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar que hoje a gente tem um assunto bem interessante para falar. Justamente eu quero trazer aqui para vocês algumas pesquisas científicas que eu anotei, numa pesquisa rápida que eu fiz ontem. E quero trazer um pouquinho também de uma aula que eu tive no dia 12 de outubro de 2014, quando eu estava lá na China, com uma professora especialista em diabetes e tireoides. Foi uma aula incrível, então por isso que eu quero trazer esse tema, porque é um tema muito solicitado aí para vocês. Então, quando a gente fala sobre a tireoide, dentro da medicina chinesa, eu quero trazer mais uma visão da medicina chinesa
porque é a nossa função aqui falar a respeito dela, né? Nós podemos entender, né, que nós temos vários tipos de alterações da tireoide, né? Nós podemos ter uma hiperfunção, né, também chamado de hipertireoidismo, uma hipofunção, também chamado de hipotireoidismo, e podemos ter alterações, né, que vêm, inclusive de uma parte genética, digamos assim, né, que é a tireoide de Hashimoto. Tá? Então, nós temos várias alterações. Tá? Eu não quero especificar nenhuma delas, eu quero trazer uma visão geral para vocês entender, né, de onde vêm esses padrões de desequilíbrios que podem chegar na tireoide. Né? Então, uma das grandes linhas de pesquisa minha é justamente entender o porquê que alterações físicas, né, acontecem no nosso corpo, e de onde vem isso, né? Os chineses falam há mais ou menos 10, 20 mil anos que esses padrões de desequilíbrios físicos, eles vêm de um padrão de desequilíbrio energético. Tá? Essa era o que tinha ficado muito claro aqui, principalmente nos nossos estudos aí da medicina tradicional chinesa aqui no Ocidente. Tá? E é uma das linhas de pesquisa muito grande que tem, é justamente isso, né? Entender que existem alterações energéticas no nosso organismo, e quando nós falamos de alterações energéticas no nosso organismo, nós estamos falando de desequilíbrios, né, na matriz energética de cada órgão e cada víscera, que é o que nós vamos falar bastante aqui hoje. Tá? E essas matrizes energéticas, elas vêm de um desequilíbrio energético provindo de um padrão de desequilíbrio emocional. Tá? E o que determina esse padrão de desequilíbrio emocional é a constituição física. Tá? Então, já expliquei várias vezes aqui a respeito disso, né? Inclusive, vou fazer um evento online gratuito chamado Semana da Acupuntura Emocional, na qual vou trazer todos os detalhes, né, de como essa constituição, de como, né, a formação do corpo físico se dá através do temperamento, da consciência. É por isso que nós temos temperamentos e consciências tão diferentes entre irmãos, né? E se nós formos além, né, irmãos gêmeos, trigêmeos, idênticos, né, que passaram pelas mesmas situações por tudo, eles também vão ter temperamentos e consciências diferentes. Né? Então, por isso que cada indivíduo é único e cada indivíduo deve ser avaliado individualmente. Tá? Então, nós temos uma síndrome, né, de supressão endócrina, que é as alterações de tireoide, de causa ultra complexa, né, são causas ultra complexas, difícil ali da gente pontuar e falar que realmente está vindo de um desequilíbrio único. Geralmente são desequilíbrios crônicos, desequilíbrios que vêm de longa data. Tá? E aí, nós temos a interação de uma glândula chamada pituitária, que interfere diretamente também no padrão de desequilíbrio ali da tireoide. Tá? Então nós temos uma função endócrina alterada que pode gerar diversos processos, né? Diversas sintomatologias, como vertigem, fraqueza muscular, letalgia, alterações respiratórias, né? Podemos ter um ganho de peso ou uma diminuição do peso. Então todas essas alterações, elas vêm provenientes então da alteração da tireoide. Na medicina tradicional chinesa, né, nós temos 3 energias básicas. Tá? Na medicina tradicional chinesa nós temos 3 energias básicas. Então, podemos começar aqui com energias primárias. Energias primárias. Que são elas? Uma energia pré-celestial, né? Algumas literaturas trazem assim, a energia pré-celestial, ou energia da concepção, ou energia ancestral, ou essência, né? Também chamado de energia Jin-Chi, tá? Jin-Chi, que é uma energia ancestral. E se nós quisermos traduzir isso aqui, né, para ficar mais entendível na visão da medicina ocidental, nós podemos falar que simplesmente é o DNA, é a carga genética, é aquela carga que você traz dos nossos antepassados, tá? E nós carregamos isso, né, a cada geração nossa. E existem pesquisas que já mostram que a carga genética, ela vem passando de avós para pais, para filhos, né? E nós carregamos uma carga emocional de até 5 gerações, tá? De até 5 gerações. Então, emoções, né, características emocionais que nós temos ali desde o período que estávamos
sendo gerados vêm sendo interferidas diretamente de até 5 gerações. Então, nós carregamos, né, essa carga genética de uma maneira muito ímpar aí. Tá? Então, energia ancestral, né, que é energia pré-celestial, pré-concepção, né, que vem dos nossos pais, e depois então nós temos as energias pós-celestiais, né, que então são as energias Yang-Chi, que vem através da respiração, e também a energia Yin-Chi, que vem principalmente através da alimentação. Então essas 3 energias, né, traduzindo aí esses nomes, Jin-Chi, Yin-Chi e Yang-Chi, para algo mais específico, né, que é o que nós temos de maior convivência, DNA, né, carga genética, respiração e alimentação. Tudo isso aí interfere diretamente no funcionamento não só da tireoide, mas de toda e qualquer glândula ou célula do nosso organismo. Tá? Então, a medicina chinesa vê que uma possível alteração em uma dessas energias pode gerar um desequilíbrio energético e gerar um padrão de desequilíbrio em qualquer uma das nossas glândulas ou das nossas células. Tá? Então, essas energias pré-celestial, né, pré-concepção ou pós-concepção, né, elas começam a gerar um padrão de desequilíbrio, e quando nós temos doenças maltratadas, né, que geram lesões verdadeiras nos padrões energéticos, né, principalmente em quem coordena essas energias primárias, tá? Principalmente baço, rim e o próprio coração, o próprio pulmão, interfere diretamente ali no funcionamento da tireoide. Então, quem coordena a energia ancestral é o rim, quem coordena a energia Yang-Chi é o coração e o pulmão, tá? E quem coordena a energia Yang-Chi é o baço. Então, aqui nós temos, né, uma interação já de outros órgãos e vísceras que vão gerar um desequilíbrio energético frente ali aos padrões de desequilíbrios emocionais e também chegando ali nas patologias físicas. Tá? Então, quando nós temos uma deficiência energética, doenças maltratadas, né, uma lesão, né, energética, uma deficiência energética, seja ali no coração, no rim, e no baço, nós temos que entender que é um padrão de desequilíbrio energético. Você pode não ter nada fisicamente, tá? Você pode não ter nada fisicamente em nenhum desses órgãos. Tá? Lógico que esse padrão de desequilíbrio energético pode gerar um desequilíbrio físico no futuro, mas nesse primeiro momento você pode não sentir nada, fazer todos os exames e não ter alteração nenhuma nesses órgãos e nessas vísceras, mas existe um padrão de energia emocional que interfere diretamente nesse padrão de desequilíbrio energético, que gera esse padrão de desequilíbrio ali em uma determinada glândula, né? Ou em alguma determinada região do corpo, tá? E quando nós temos, então, interação de um desequilíbrio de um desses órgãos, né, isso energeticamente, nós começamos a gerar padrões de desequilíbrios. Padrões de desequilíbrios energéticos, tá? Como, por exemplo, uma maior densidade energética, principalmente do baço. Tá? Então, mais para frente eu vou falar sobre as questões emocionais, mas o baço, ele coordena a maturação, a transformação e o transporte dos alimentos. Se ele tem um desequilíbrio energético, ele começa a gerar uma estagnação de energia. Então a energia vai ficando mais densa, vai ficando mais difícil de circular. Isso pode trazer, então, as questões de aumento de peso, de letargia, tá? Letargia, tá? Então isso vai trazendo vários processos de alterações metabólicas mesmo no organismo, que pode gerar ali outros sinais de patologias. Tá? E essa estagnação, então, começa a gerar um desdobramento chamado umidade, mucosidade e fleuma, que é o aumento da densidade energética, o aumento do peso dessa energia que está circulando no nosso organismo, tá? E isso começa, então, a gerar uma aparência, alterações, inclusive, de diagnóstico através da língua, como uma saburra mais espessa, mais densa, ou um volume maior da língua, tá? Um edemaciado na língua, pode chegar a marcas de dentições, né? Nós podemos ter uma língua mais oleosa, tá? Mais gordurosa, então cada paciente vai começar a apresentar
apresentar essa mucosidade ali nos padrões de diagnóstico e também vai começar a apresentar essas alterações no corpo físico. Aumento de adiposidade, aumento de peso ou até mesmo, né, na diminuição do peso, nas alterações de forma do corpo físico. Então, a busca pelo tratamento dentro da medicina chinesa é justamente promover um reequilíbrio básico aqui, ó. Porque a partir do momento que você começa a gerar uma lesão energética nesses órgãos e nessas vísceras, nós vamos ter um padrão de desequilíbrio chamado de estagnação. E essa estagnação, né, vai gerar um desdobramento de umidade, gerando mucosidade e gerando uma fleuma. Tá? E a partir daí, né, se a energia está densa, ela não está conseguindo circular direito, ela gera um padrão de irregularidade. Irregularidade energética. Em especial, uma irregularidade de Qi e de sangue. Então, olha que interessante, porque o baço em desequilíbrio, e o baço ele pode se desequilibrar por questões alimentares, alimentos muito densos, gordurosos, hipercalóricos, tá? Muita gordura, muitas massas, efeitos do glúten, do açúcar em si, e ele pode se desequilibrar também por questões mentais. Excessos de preocupação, excessos de pensamento começa a deteriorar a energia do baço e ele não consegue transportar, né, e maturar a energia dos alimentos. Então ele começa a gerar esse padrão de desequilíbrio, de estagnação. E quando nós temos uma estagnação de energia, a energia não vai circular, ela vai ficar irregular, vai ficar mais pesada, tendendo a ficar estagnada em algumas regiões e com deficiência em outras regiões. E isso então começa a comprometer o trabalho do pulmão, do coração. E aí nós entendemos que se o pulmão e o coração não conseguem trabalhar fornecendo a energia Yang-Qi da forma correta, porque a energia não está circulando, ela está densa, né? Ela começa então a diminuir a energia Yang-Qi que o rim precisa para maturar a energia ancestral. E a energia ancestral que dá todo o equilíbrio geral do organismo. Por isso que uma síndrome de alterações da tireoide é uma síndrome complexa e que, por vezes, interfere diretamente em todo o organismo. Interfere no organismo como um todo, comprometendo todas as funções do organismo, gerando alterações sistêmicas. Tá? Então, esse padrão de desequilíbrio começa então a gerar, né, uma irregularidade de energia e de sangue que vai consumindo a essência de Yin. A essência de Yin, que vai gerando um processo de diminuição da energia ancestral. E a energia ancestral, então, né, é um pacote de energia que nós ganhamos no momento da concepção e que nós não aumentamos a quantidade dela. Aquele pacote que você ganhou no momento da concepção é aquilo que você vai ter para o resto da sua vida. Você não aumenta a quantidade dela. Inclusive, você desgasta ela. Você consome ela. Quando você consome ela? Quando você vive uma vida desregrada, alterações de sono, sedentarismo, alimentação, adoecimentos físicos e mentais. Tudo isso consome energia ancestral. A cada dia que vivemos, nós estamos consumindo um pouquinho dessa energia. Por isso que traz o envelhecimento, a selenidade. Tá? Então, tudo isso vai gerando um padrão de desequilíbrio energético. E aí, nós precisamos, então, né, trazer o tratamento para esses padrões de desequilíbrios. Né? Então, qual que vai ser a principal função nossa aqui na acupuntura? Principalmente, fazer esse diagnóstico. A partir do momento que nós conseguimos fazer esse diagnóstico, entender em qual patamar o paciente está, em qual nível de desequilíbrio ele está, nós vamos seguir uma linha terapêutica de tratamento para reequilíbrio
desses padrões de desequilíbrios. Então, por exemplo, o seu paciente com alteração de tireoide, ele se alimenta muito mal, ele não dorme bem, ele não consegue fazer atividade física, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a acupuntura para buscar esse reequilíbrio energético e emocional, porque eu até entendo que a partir do momento em que você não consegue, ter energia suficiente para fazer uma atividade física, não ter motivação, não ter força de vontade, né? Isso dificilmente vai fazer com que você saia da inércia e vá fazer uma atividade física. Né? Então o que nós precisamos fazer? Dar motivação, melhorar a circulação energética, diluir essa energia. E como nós podemos fazer isso? Aquecendo. Né? Porque quando nós aquecemos algo que está muito denso, né, nós conseguimos diminuir essa densidade energética. Então, aquecer e tonificar o baço é uma das principais formas de tratamento. Então, aquecer e tonificar. Quem? Principalmente o baço, que é o principal desequilíbrio inicial ali de um padrão de desequilíbrio tireoidiano. Tá? E aí, nós precisamos fazer o quê? Precisamos reequilibrar quem? O pulmão e o coração. E o coração é a fonte de morada das questões emocionais. Todas as nossas emoções passam pelo coração. Então as questões emocionais alteram a frequência energética emocional e interferem diretamente no padrão de desequilíbrio do coração. É por isso que muitas vezes quando nós entramos em pânico, em medo, ou ficamos ansiosos, ou temos uma insatisfação, uma tristeza, ou quando nós temos um padrão de desequilíbrio, de estresse, de preocupação, né, de raiva, frustração, nós podemos ter um aperto torácico, uma opressão torácica, um aumento da frequência cardíaca, o coração começa a trabalhar mais rápido, né, um ataque cardíaco. E quando nós temos um ataque cardíaco, né, o coração ele funciona como bomba, e a bomba do coração ele bombeia o sangue, né, e transforma essa fração de ejeção, né, essa força mecânica que ele faz para trazer a circulação do sangue, ele transforma essa força mecânica em calor através do sangue que bate na parede elástica do vaso sanguíneo e dissipa essa energia em forma de calor. É o que nos dá a corporal. Interferir diretamente ali por estruturas do sistema límbico, em especial para o hipotálamo. Olha tanto que o nosso corpo é perfeito. E se eu falar ainda que as questões do sistema límbico estão ligadas diretamente às estruturas emocionais, o hipocampo, o hipotálamo, as amígdalas do sistema nervoso central, então nós vamos ver que essas questões estão diretamente interligadas. Tá? Então nós precisamos reequilibrar o pulmão e o coração. Inclusive aqui, fazer um reequilíbrio emocional. Até mesmo porque o diagnóstico que nós recebemos, né, de alterações de tireoide, né, não só qualquer tipo de patologia que nós recebemos um diagnóstico, isso mexe muito com o nosso emocional. Né? E, por exemplo, alterações como cânceres, né? O diagnóstico, ele às vezes mexe muito mais com a questão psicológica do que o próprio nível do câncer. E como nós estamos falando de alterações de tireoide, que são alterações complexas, isso também mexe com o emocional da pessoa, do paciente, né? Mexe. Muitas vezes, nós como paciente, colocando, né, no lugar do paciente, sendo empático com o paciente, se fosse nós recebendo um diagnóstico de alteração tireoidiana, seja ele qual for, também geraria uma alteração emocional. Então o equilíbrio mental, né, ele precisa estar forte em todos os momentos. Né? Ter discernimento e entender ali de um processo, né? Acho que é parte fundamental de todo e qualquer tratamento. Tá? E aí então nós precisamos, né, tonificar também
e melhorar a qualidade da energia dos rins, que vão metabolizar, né, a energia ancestral, a essência, que vão metabolizar a essência. Show? Então esse aqui é a nossa busca, é o nosso objetivo do nosso tratamento, tá? Então, além de aquecer, tonificar, né, o baço, fortalecer, reequilibrar o pulmão e o coração, controlar as questões mentais e emocionais, tonificar os rins. Tá? Para quê? Para transformar essa estagnação, transformar, desobstruir, mover essa mucosidade, para trazer um livre fluxo de energia em todas as direções. Para trazer um livre fluxo de energia em todas as direções. Tá? E aí, então, nós podemos, né, seguir algumas linhas de tratamento. Por exemplo, para tonificar o rim, nós podemos usar o ponto R7 com o ponto R3, tá? R7 mais R3, para melhorar a energia dos rins. Para tonificar o baço, nós podemos usar o estômago 36, o VC12, tá? O VC12. Para fortalecer o pulmão e o coração, bexiga 13, bexiga 15, que são os sudorsais, né, do órgão e da víscera. Do órgão do pulmão e do órgão coração. Nós podemos utilizar o bexiga 23 aqui também, né, que é um sudorsal dos rins, que ajuda a tonificar a energia dos rins. Tá? Então, basicamente, nós temos uma linha terapêutica aqui que nós podemos seguir. Mas a gente pode ir ainda um pouco mais além, né? Um pouco mais além, porque todo o tratamento nós podemos seguir uma linha terapêutica de curto, médio e longo prazo. Então nós podemos tratar também algumas sintomatologias. Então, se o paciente apresenta quadro de frio e de fraqueza muscular mesmo, principalmente em membros inferiores, né? Membros superiores, tá? Então, o paciente vai andar, sente as pernas mais cansadas, mais pesadas, sente mais frio nos membros, sente mais frio de maneira geral. Nós podemos usar pontos como VG14, tá? Nós podemos usar VG12, nós podemos usar principalmente moxa em VG13. Por quê? Porque vai aquecer o frio, vai dar energia para essa energia circular e melhorar essa fraqueza muscular. Tá? Se o paciente apresenta edema, os membros mais edemaciados, né? Se está retendo mais líquido, se está fazendo pouco xixi, nós podemos usar pontos como VC4, baço 9, que ajuda a diluir a energia, baço 9. Tá? Estômago 40, que ajuda a eliminar a umidade. Tá? Nós podemos usar moxa, né, em pontos como VC4 e VC8. VC4 e VC8, usar moxa, para diluir essa energia, diminuir o edema, trazer uma melhora da circulação energética. Tá? Pacientes com alterações de tireoide também pode ter distensão abdominal. Distensão abdominal, tá? Prisão de ventre, né? Constipação intestinal. Se tiver isso aqui, nós podemos usar pontos como baço 15, estômago 25, estômago 27, IG4, IG11. Então, você vai começar a ter uma linha de tratamento dependendo da sintomatologia do seu paciente, né? Então, ó, dependendo da sintomatologia, isso aqui nós estamos falando para o curto prazo. Para o médio prazo, um padrão de reequilíbrio energético e emocional, tá? E no longo prazo, um reequilíbrio emocional, um reequilíbrio mental, um reequilíbrio temperamental. Show? Olha só, Nicole, Renner, estou com um paciente com praticamente todos esses sintomas, mas como queixa principal tem enxaquecas pesadas também. Exatamente, tá? Exatamente.
geralmente o paciente apresenta todas essas sintomatologias. O que eu recomendo? Recomendo você fazer uma avaliação e pegar o que mais incomoda ela nesse momento. Porque senão você vai encher a paciente de ponto e o próprio organismo vai ficar perdido nesse tratamento. Então o que você pode fazer? Tá? Nicole, no final da live eu vou até dar um exemplo melhor, tá? A respeito desse tratamento aí para você. Tá? Vai ficar até mais entendível. Tá? Então, se o paciente apresenta palpitação, taquicardia ou bradicardia, diminuição, né, dos batimentos cardíacos, arritmia, você pode usar pontos como C7, que melhora a frequência do coração, e pericárdio 6. Pericárdio 6. O próprio ponto C8 também melhora a frequência cardíaca e já começa a trabalhar partes emocionais. Tá? Se o paciente tem dor articular, que é muito comum também, tá? Ou dores musculares, dor articular ou dor muscular, você pode usar pontos como VB34, que relaxa os tendões, pontos como F3, IG4, IG11. Você pode associar a craniopuntura de Yamamoto aqui também, porque tem uma melhora significativa no padrão de dor, tá? Principalmente no curto prazo. Se o paciente apresenta menstruação irregular, também é uma queixa principal aqui, né? Você pode usar o baço 6 mais o ponto baço 10, que ajuda a regular, tá? a questão menstrual, tá? Se o paciente apresenta disfunção sexual, os pontos VB30 mais VB31 mais F1 auxiliam nas questões da disfunção sexual em pacientes com alterações tireoidianas, tá? Falta de apetite. Lembra que eu falei lá no começo a respeito da interação do baço? O paciente pode ter uma falta de apetite, não querer comer. Então você pode utilizar então VC12 mais CS6 mais baço 4 para falta de apetite, tá? Se o paciente apresenta muita deficiência do baço, né? Muita mucosidade, muito edema, tá? Pouca urina, com muco, com edema, nós podemos usar então uma tríade de pontos que são baço 9 mais baço 6. Por quê? Porque o baço 9 e o baço 6 vão diluir a energia, eles diluem a energia, e nós vamos utilizar o ponto VC4 mais VC8. Para quê? Para melhorar a drenagem desse edema, desse muco. Tá? O VC8 aqui você pode usar com moxa, tá? Para diluir essa energia. Então você elimina calor, você elimina umidade. Tá? Melhorando então a deficiência do baço, melhorando a transformação da energia, dessa estagnação. Tá? E se o paciente apresenta muita estagnação de língua, muito edema, muita mucosidade, pode ser com sintomas ou sem sintomas, você então pode usar um tratamento mais avançado, um tratamento mais crônico, tá? Se o desequilíbrio for mais crônico, mais avançado, você pode usar então pontos específicos como VG14 mais VC4 mais VC6 mais bexiga 23, que auxilia nesse padrão de desequilíbrio energético e também nessa estagnação energética. Show? Tá fazendo sentido para vocês? Então, tudo que eu falei aqui, olha só recapitulando, tudo que eu falei aqui, nós estamos buscando um tratamento de curto
prazo. Isso aqui são sintomatologias que você pode usar pontos específicos para tratar o seu paciente no curto prazo. Mas nós temos que lembrar sempre que o médio prazo, nós precisamos trabalhar os desequilíbrios energéticos. Então, além desses pontos aqui, nós podemos usar baço 4 mais CS6 para diluir a energia e diminuir o processo inflamatório. Nós podemos usar, P7 mais R6 para melhorar o pulmão e os rins. Pulmão e os rins. Se o seu paciente tem muita dor articular, muita dor muscular, você pode associar ID3 bexiga 62 para trabalhar mais as estruturas. Agora, se você percebe que o seu paciente tem um comprometimento das 3 energias e isso já está chegando no sangue, você pode associar com um VB41-TA5. Olha o nível que nós chegamos para entender o nosso paciente. Então, professor, então essa aula foi boa demais, eu gostei, fez sentido para mim, eu vou pegar todos esses pontos e colocar em todos os pacientes que têm alteração de tireoide? Não. O que vai determinar? O que eu estou dando para vocês, o raciocínio clínico. Cada paciente você vai avaliar. Ele tem essa sintomatologia? Ele tem esse padrão de desequilíbrio? Tá? E aí você vai montando o seu tratamento conforme os ingredientes que foi fornecido para vocês nessa aula. Conforme os ingredientes que foi dados. A receita de bolo para cada paciente vai depender unicamente do seu paciente. Aqui estão os ingredientes. Cada paciente você vai usar uma quantidade de pontos, uma linha terapêutica. Tá? E aí, aqui nós falamos sobre sintomas. Aqui nós falamos sobre desequilíbrios energéticos. Agora a gente precisa dar um passo a mais. Chegar na cereja do bolo. O tratamento das emoções. O tratamento das emoções. Sim, essa aula vai ficar gravada, tá? Essa aula vai ficar gravada. Ao final da live, eu tiro foto do quadro aqui pra vocês, posto lá no canal do Acupunturista no Telegram, tá? O link do canal do Acupunturista no Telegram está na minha bio, tá? E eu posto lá pra vocês também terem esse conhecimento, e ter essas anotações todas aí pra vocês, tá? Então, nós precisamos fazer agora um equilíbrio emocional. Por que fazer um equilíbrio emocional? Porque são as emoções que geram esses padrões de desequilíbrios energéticos. E são as emoções e os padrões de desequilíbrios energéticos que vão gerar toda essa sintomatologia. Consegue entender o porquê que eu falo que tratar as emoções é parte fundamental do tratamento? Se eu venho cá, pego um paciente com alteração de tireoide, trato todos os sintomas dele, consigo melhorar os sintomas, consigo reequilibrar as questões energéticas do paciente, mas não reequilibro as questões mentais, emocionais, conscienciais, temperamentais, eu deixei o fogo aceso. E o paciente vai entrar em padrão de desequilíbrio novamente. Então o que eu fiz? Tampei o sol com a peneira. Então, se você quer fazer o melhor tratamento para o seu paciente, busque um reequilíbrio completo, físico, energético e emocional. Professor, então você está falando que com a acupuntura é possível curar toda e qualquer alteração de tireoide? Não. É possível reequilibrar a sintomatologia, reequilibrar os padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais. O paciente pode até manter o padrão de desequilíbrio dele. Nas funções tireoidianas. Exames lá mostrando alterações de tireoide, tomando a medicação para a tireoide. Mas a sintomatologia, os padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais vão ser menores. Vai dar mais qualidade de vida para esse paciente. É isso que
uma terapia complementar? Traz. Se fosse fácil, né? A cura, tem até um autor muito interessante que eu gosto muito de estudar ele, que ele fala justamente isso, né? A cura não depende do profissional, depende mais do paciente. Por quê? Porque a maioria das questões são questões mentais, conscienciais, e que às vezes estão no inconsciente. A pessoa não gerou consciência daquele padrão de desequilíbrio mental ou emocional dele. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem entender isso? Que às vezes tem um gatilho, uma frustração, uma insatisfação, e que está gerando um desequilíbrio no paciente. E que você pode fazer de tudo para ele. Se ele não corrigir esse processo mental, não vai resolver. Por isso que agora eu trago que o tratamento das emoções, ele deve ser feito num processo de autoconhecimento. Um processo de autoconhecimento. Um processo para entender e gerar um autocontrole das emoções. Não adianta eu virar para o meu paciente que está lá com uma frustração, que está com uma insatisfação, ou um nível de estresse muito grande, ou com insegurança, ou hiper ansioso, ou hiper preocupado, e falar para ele: você tem que deixar de ser ansioso, você tem que deixar de ser preocupado, você tem que deixar de ser frustrado. Vai resolver? Não! Ele não gerou autoconhecimento. Às vezes ele nem sabe o que está passando por ele, de maneira consciente. Então, por isso, que seguir uma linha terapêutica que vai limpar as emoções, que vai gerar um autoconhecimento, que vai gerar um autocontrole emocional, vai ser parte fundamental do processo. Porque aqui é um processo de limpeza emocional. E muitas vezes eu não preciso nem falar para o meu paciente. Se eu percebo que tem alguma frustração, se eu percebo que tem insatisfação, o que vai mudar eu ficar falando isso para o paciente? Nada. Eu uso as agulhas como veículo para que o paciente consiga interiorizar essa emoção, digerir essa emoção, gerar um processo de sabedoria a respeito dessas emoções, transformar essa emoção em sentimento, e aí ele tem o autocontrole dessa emoção. E aí ele vira para você e fala assim: nossa, eu realmente era inseguro, eu era frustrado, eu tinha uma frustração, nossa, eu tinha uma mágoa com algo tão ridículo e que agora eu liberei do nada. Você está usando alguma coisa para liberar mágoas? Eles fazem essa pergunta que eles fazem. E eu não falei nada pro meu paciente. Por quê? Porque foi um processo de autoconhecimento, de autocontrole das emoções, uma limpeza. Aí você fecha o tratamento com chave de ouro. Um tratamento no longo prazo. Isso aqui é longo prazo. Você está trabalhando o gatilho emocional. E qual que é o gatilho emocional de cada paciente? Aí eu te falo. É a constituição física que vai determinar. Por que a constituição física? Porque as emoções é que vão direcionar como você é fisicamente. Por isso que às vezes ganhar peso, perder peso é muito difícil. Porque depende muito mais do temperamento do que da dieta que você está fazendo, da atividade física que você está fazendo. Show? Fez sentido isso para vocês? E mais do que isso, eu quero te ensinar isso aqui, ó, essa grande virada de chave, essa grande cereja do bolo, o ouro em pó da acupuntura, num evento chamado Semana da Acupuntura Emocional, que vai acontecer nos dias 6, 8 e 9 de novembro. Então já deixa agendado aí no seu calendário. As aulas serão às 8 horas da noite, ao vivo. Então o que você precisa fazer? Você precisa ir lá no link da minha bio, fazer a sua inscrição na Semana da Acupuntura Emocional, tá? É online e gratuito, você só precisa se comprometer em assistir às aulas, que eu te garanto que você vai ter uma transformação profissional e de avaliação clínica do seu paciente. Basta você fazer a sua inscrição e se comprometer em assistir essas aulas. Faça lá a sua inscrição ou me chame no direct que eu te mando o link. E eu te garanto que você vai mudar a forma como você vai ver os seus pacientes.
como você vai avaliar os seus pacientes e mais ainda, como você vai tratar esses pacientes, entregando para eles o melhor resultado. O melhor resultado. Show? Essa aula ajudou vocês a compreender melhor as alterações de tireoide? Sim ou não? Sim ou não? Me mande aí uma mensagem se a cabecinha explodiu e saiu fumaça. Perfeito? Então é isso aí. Vou tirar foto do quadro agora. Posto lá no canal da Acupunturista no Telegram. Terça-feira que vem nós voltamos com o Café com a Acupuntura. Tá? O meu botão de compartilhar já voltou, tá? Já normalizou por aqui, então podemos voltar com as discussões de casos clínicos. Maravilha, tá? Fico muito feliz aí com a companhia de cada um de vocês. A galera aí do curso de inteligência emocional estão em peso aqui, ó. Eli, Karen, Nicole, vocês são incríveis, muito obrigado pela companhia de vocês, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Se ficou com dúvida de alguma coisa, me chame lá no direct, eu faço questão de responder, tá? Eu gosto dessa interação, acho que isso que gera maior nível de conhecimento aí, não só para vocês, mas para mim também, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct, pode contar comigo que nós precisamos, então, de uma vez por todas, a elevar o nível da acupuntura, a entregar os melhores resultados para os nossos pacientes, tá? Borba.acupuntura, quero me inscrever. Mande uma mensagem no meu direct que eu te mando o link para você se inscrever, ou vai no link da minha bio lá, aquele linkzinho que fica azul lá no meu perfil, você clica e vai estar lá o link Semana da Acupuntura Emocional. Beleza? Aguardo vocês, qualquer dúvida estou sempre à disposição. Um grande abraço, um excelente final de semana e até qualquer momento. Tchau, tchau, pessoal!